A casa onde ninguém conseguia morar. Até que uma família entrou. Na pequena cidade de Santo Vale, no interior de Minas Gerais, havia uma casa que todos conheciam, mas ninguém ousava morar. Era uma construção imponente de 2 andares, com janelas altas e um jardim que um dia foi bem cuidado, mas que agora se transformará num emaranhado de mato e ervas daninhas. A tinta das paredes descascava como pele morta e as persianas rangiam com o vento, mesmo nos dias mais calmos. A casa ficava na Rua das Acácias, número 213. Todo mundo na cidade sabia a história. Quem tentava morar ali não durava mais que alguns dias. Sempre acontecia alguma coisa estranha. Portas batiam sozinhas no meio da madrugada, vozes eram ouvidas sussurrando pelos corredores vazios, e os móveis, por mais pesados que fossem, mudavam de lugar durante a noite. Dona Zuleika, a vizinha mais próxima, costumava contar para qualquer um que quisesse ouvir. Meu filho, já vi tanta família sair correndo dessa casa que até perdi as contas. Tinha uma vez que veio um casal jovem, cheio de planos. Sabe como é? Duraram 3 noites. Na terceira, saíram de madrugada, de pijama mesmo, carregando só o que conseguiam nas mãos. A mulher estava branca que nem papel, e o homem não parava de olhar para trás. Asterisco, asterisco, primeiro convite, 2 minutos de narração, asterisco, 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 e aí? Pessoal, já estão sentindo os arrepios da nossa história? Se vocês estão curtindo essa atmosfera de mistério, não esquece de deixar aquele like maroto no vídeo. E se ainda não se inscreveram no canal, corre lá que tem muito mais história assombrada esperando vocês. Agora vamos continuar com a nossa família corajosa. Asterisco, mas nem toda a fama sinistra da casa conseguiu afastar a família Santos quando eles chegaram a Santo Vale, numa manhã ensolarada de março. Rogério Santos era um homem simples, de 42 anos, que trabalhava como mecânico e tinha aquela determinação teimosa de quem cresceu na periferia de São Paulo. Ele olhava para a casa com os olhos práticos de quem precisava economizar cada centavo. Clara, meu amor, olha só o tamanho dessa casa. E pelo preço que estão pedindo, é quase de graça, disse ele para a esposa, ajustando o boné sujo de graxa que nunca saía da cabeça. Clara Santos, aos 38 anos, era uma mulher cautelosa por natureza. Havia trabalhado como faxineira em várias casas da capital e tinha desenvolvido uma intuição aguçada para perceber quando as coisas não estavam certas. Ela olhou para a fachada da casa e sentiu um arrepio subir pela espinha, mas não disse nada. Conhecia o marido há 15 anos, sabia que quando Rogério botava uma ideia na cabeça, era difícil demovê-lo. Pai, essa casa é muito grande, exclamou Lucas, o filho mais velho de 12 anos. Ele era um garoto esperto, que adorava videogames de terror e achava que sabia tudo sobre fantasmas e assombrações. Para ele, a mudança era uma aventura. Marina, a caçula de 8 anos, segurava firme na mão da mãe. Era uma menina quieta, de olhos grandes e escuros, que tinha mania de conversar sozinha e inventar amigos imaginários. Ela olhou para a casa e inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Mamãe, tem alguém na janela lá de cima, disse ela, apontando para o 2º andar. Clara e Rogério olharam para onde a menina apontava, mas não viram nada além das cortinas velhas, balançando atrás do vidro embaçado. Deve ser só a cortina, minha princesa, disse Rogério, pegando Marina no colo. Vamos entrar para conhecer nossa casa nova. O corretor, seu Antônio, um homem baixinho de bigode grisalho, apareceu de repente, como se tivesse saído do nada. Ele estava nervoso, mexendo o tempo todo nas chaves, evitando olhar diretamente para a casa. Então, seu Rogério, os senhores querem mesmo ver por dentro? Porque eu posso mostrar outras opções, sabe? Tem umas casas menores, mais novas. Não. Queremos ver essa aqui mesmo. Pelo preço que vocês estão pedindo, deve ter algum problema, né? Infiltração? Problema de estrutura. Seu Antônio engoliu em seco. Não é bem isso, seu Rogério. É que as pessoas que moraram aqui antes tiveram algumas experiências ruins. Que tipo de experiência? Perguntou Clara, desconfiada. Ah, bobagem de gente supersticiosa, Dona Clara. Sabe como é cidade pequena, né? O pessoal inventa cada história. Mas Clara percebeu que o homem estava mentindo.
Seus anos limpando casas tinham ensinado a ler as pessoas como um livro aberto. Seu Antônio estava com medo. Mesmo assim, entraram na casa. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. A sala principal tinha um pé direito altíssimo, com uma escadaria de madeira que subia em caracol para o segundo andar. As janelas enormes deixavam entrar uma luz dourada que dançava no chão de tábuas corridas. Tinha até uma lareira de tijolos aparentes que daria um charme especial no inverno. Caramba, Clara, olha só isso aqui. É quase um palácio. Rogério estava eufórico, andando de um lado para o outro, já fazendo planos de onde colocar a televisão e o sofá. Lucas subiu correndo a escada, explorando os quartos. Mãe, tem 4 quartos aqui em cima e um banheiro gigante. Marina ficou parada no meio da sala, olhando para cima. Que foi, meu amor? Perguntou Clara. A moça disse que gostou de mim. Que moça, Marina? A moça do vestido branco. Ela está ali em cima, na escada. Clara olhou para a escada e não viu ninguém. Seu Antônio ficou pálido e começou a falar mais rápido. Bom, então vocês gostaram? Posso preparar o contrato. O preço é mesmo esse, não tem pegadinha. Os proprietários só querem se livrar da casa logo. Rogério, que não havia prestado atenção na conversa da filha, acenou positivamente. Fechado, seu Antônio. Quando podemos nos mudar? Amanhã mesmo, se quiserem. À noite, no hotel baratinho onde estavam hospedados, Clara não conseguia dormir. Ficava pensando no jeito nervoso do corretor e na história da moça do vestido branco que Marina havia inventado. Ela sabia que a filha tinha muita imaginação, mas alguma coisa naquela casa incomodava. Rogério, sussurrou ela no escuro. HM, você não achou estranho o preço daquela casa? Clara, pelo amor de Deus. A gente está quebrado. Acabamos de perder o emprego em São Paulo e aparece uma oportunidade dessas. Não vamos desperdiçar por causa de superstição. Não é superstição. É intuição de mulher. Intuição não paga aluguel, meu amor. E assim, na manhã seguinte, a família Santos se mudou para a casa da Rua das Acácias 213. Asterisco, asterisco, segundo convite. 15 minutos de narração. Asterisco, 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 galera. Vocês estão percebendo que a coisa já começou estranha, né? A Marina já viu a moça do vestido branco e a Clara tá com aquela intuição de mãe que nunca falha. Se vocês também têm essas intuições sobrenaturais, conta pra gente nos comentários. E não esqueça de dar aquele like para ajudar o canal a crescer. Tem muito mistério ainda pela frente. Asterisco, a primeira semana passou tranquila. Rogério conseguiu um emprego numa oficina na cidade e Clara arrumou alguns trabalhos de faxina em casas da vizinhança. Lucas se matriculou na escola local e Marina começou a frequentar o jardim de infância. A casa estava ficando com cara de lar. Clara havia conseguido algumas plantas para o jardim e Rogério instalou uma rede no quintal onde gostava de descansar depois do trabalho. Os móveis, poucos mas funcionais, foram se acomodando nos cômodos enormes. Mas foi na segunda semana que as coisas começaram a ficar estranhas. Tudo começou numa quinta-feira à noite. Clara estava na cozinha preparando o jantar, quando ouviu passos no corredor que levava aos quartos. Passos lentos, como se alguém estivesse caminhando descalço no chão de madeira. Rogério, Lucas, gritou ela. Estou aqui no quintal, respondeu o marido. Estou aqui no meu quarto, mãe, gritou Lucas lá de cima. E a Marina? Tá aqui comigo, brincando. Clara sentiu o coração acelerar. Os passos continuavam. Agora pareciam estar subindo a escada. Ela pegou uma faca da gaveta e foi investigar. Mas quando chegou ao corredor, não havia ninguém. Deve ter sido o vento, murmurou para si mesma, tentando se convencer. Mas na sexta-feira, enquanto estava sozinha em casa limpando a sala, Clara ouviu distintamente uma voz feminina sussurrando seu nome. Clara, Clara. A voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Das paredes, do teto, de dentro dos móveis. Era uma voz suave, quase melancólica, mas que carregava uma tristeza profunda. Clara largou o pano de chão e correu para fora da casa. Ficou no jardim até Rogério chegar do trabalho, inventando uma desculpa sobre ter sentido tontura. Mas foi Lucas quem fez a descoberta mais perturbadora. No sábado de manhã,
Enquanto os pais dormiam até mais tarde, ele resolveu explorar melhor a casa. Havia reparado numa portinha pequena no final do corredor do segundo andar, mas quando tentou abrir, estava trancada. Não com uma chave comum, mas com correntes grossas e um cadeado enferrujado. Mãe, pai, venham ver isso. Rogério subiu resmungando, ainda de pijama. Que foi agora, menino? Olha só isso aqui, pai. Por que será que trancaram esse quarto com corrente? Rogério examinou o cadeado. Estava velho, coberto de ferrugem, como se estivesse ali há muitos anos. Deve ser algum depósito. Ou talvez o antigo dono guardasse coisas valiosas. Mas, pai, olha o tamanho dessa corrente. Parece que estavam prendendo alguma coisa dentro do quarto, não protegendo coisas valiosas. Clara, que havia subido atrás do marido, sentiu aquele arrepio familiar. Rogério, acho melhor deixar esse quarto em paz. Clara, pelo amor de Deus, é nossa casa agora. Vou comprar uma morsa e cortar essa corrente ainda hoje. Não, Clara falou mais alto do que pretendia. Deixa pra lá, Rogério. Esse quarto pode ficar trancado mesmo. O marido olhou para ela com cara de quem não estava entendendo nada, mas não insistiu. Naquela noite, Marina acordou todo mundo falando sozinha no quarto. Clara foi verificar o que estava acontecendo e encontrou a menina sentada na cama, conversando animadamente com alguém que não estava lá. E daí ela disse que ia me ensinar a fazer bonecas de papel. Ela conhece um monte de brincadeiras antigas que as crianças de hoje não sabem mais. Marina, meu amor, com quem você está falando? A menina olhou para a mãe como se a pergunta fosse óbvia. Com a moça do vestido branco, mamãe. Ela disse que fica muito sozinha aqui na casa e ficou feliz quando a gente chegou. Marina, não tem ninguém aqui além de nós. Tem sim, mamãe. Ela está bem ali. Marina apontou para o canto do quarto, perto da janela. Clara olhou e não viu nada, mas sentiu uma brisa fria passar por ela, mesmo com todas as janelas fechadas. Como é o nome dela, Marina? Helena. Ela disse que essa era a casa da família dela, mas que aconteceu uma coisa muito triste. Clara sentiu o sangue gelar nas veias ao ouvir o nome. Asterisco, asterisco, terceiro convite. 30 minutos de narração. Asterisco, 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 gente. A Marina falando com a Helena invisível me deu um arrepio aqui. Crianças têm essa sensibilidade especial para o sobrenatural, né não? Se vocês também têm alguma história de criança vendo coisas que os adultos não veem, deixe nos comentários. E se estão gostando da história, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade assombrada. Asterisco foi Rogério quem começou a ter os sonhos. Toda noite, exatamente às 3 horas da manhã, ele acordava em pânico, suando frio. Sempre o mesmo sonho. Ele estava caminhando pela casa, mas ela estava pegando fogo. As chamas subiam pelas paredes, lambiam o teto, e ele ouvia gritos desesperados vindos do quarto trancado no sótão. No sonho, ele subia a escada correndo, tentando chegar ao quarto para salvar quem quer que estivesse gritando, mas quanto mais subia, mais a escada ficava longa. E quando finalmente chegava à porta com correntes, ela se abria sozinha, revelando apenas a escuridão e o cheiro de fumaça. Depois da terceira noite seguida com o mesmo pesadelo, Rogério resolveu investigar a história da casa. Na oficina onde trabalhava, perguntou para seu Joaquim, o dono, que era uma dessas pessoas que sabem de tudo e de todos na cidade. Seu Joaquim, o senhor conhece a história da casa na Rua das Acácias, número 213. O homem parou de mexer no motor que estava consertando e olhou para Rogério com uma expressão séria. Rogério, me disse que você não foi morar naquela casa. Fui sim. Por quê? Qual é o problema? Seu Joaquim limpou as mãos no pano e se encostou na bancada. Meu filho, aquela casa tem uma história muito pesada mesmo. Que história? Bom, isso foi há uns 20 anos, mais ou menos. A casa pertencia à família Mendonça. Eram pessoas ricas. O velho Mendonça tinha uma fazenda grande aqui na região. Ele morava na casa com a mulher, Dona Celeste, e os 3 filhos, o Antônio, que era o mais velho, a Isabela, do meio, e a Helena, que era a caçula. Rogério sentiu um arrepio ao ouvir o nome Helena. Era o mesmo nome que Marina havia mencionado.
A Helena era uma menina diferente, sabe? Muito quieta, muito estranha. Diziam que ela conversava sozinha, que via coisas que ninguém mais via. O pessoal comentava que ela não era muito normal da cabeça. E o que aconteceu com eles? Seu Joaquim suspirou fundo. Uma noite, a casa pegou fogo. Ninguém sabe como começou o incêndio. Quando os bombeiros chegaram, estava tudo em chamas. Conseguiram salvar o velho Mendonça, Dona Celeste e os 2 filhos mais velhos, mas a Helena... O que aconteceu com ela? Ela estava trancada num quarto no sótão. Dizem que os pais trancavam ela lá quando ela tinha suas crises. Quando conseguiram chegar ao quarto, era tarde demais. A menina morreu queimada. Rogério sentiu o estômago embrulhar. Mas a história não acaba aí, meu filho. Depois do incêndio, a família se mudou da cidade. Reconstruíram a casa e tentaram vender, mas nunca conseguiram. Todo mundo que ia morar lá saía correndo em poucos dias. Dizem que a Helena nunca aceitou ter morrido daquele jeito, que ela fica vagando pela casa. E você acredita nessas histórias, seu Joaquim? Olha, Rogério, eu já vivi muito nessa vida. Já vi coisa que não tem explicação. O que eu posso te dizer é, se você começar a perceber coisas estranhas naquela casa, não teme. Pegue sua família e saia de lá. Quando Rogério chegou em casa naquela noite, encontrou Clara chorando na cozinha. O que houve, meu amor? Rogério, eu não aguento mais. Hoje, enquanto você estava no trabalho, eu ouvi aquela voz de novo. Só que dessa vez não era só o meu nome. Ela ficou falando um monte de coisa. Que tipo de coisa? Ela disse que essa casa é dela, que nós somos intrusos, que não vai deixar a gente em paz até a gente ir embora. Rogério abraçou a esposa, mas não contou sobre a conversa que teve com seu Joaquim. Não queria assustá-la ainda mais. Clara, deve ser só estresse da mudança. Cidade nova, casa nova, trabalho novo. Nossa mente prega peça na gente. Mas naquela mesma noite, Lucas fez outra descoberta perturbadora. Ele estava no seu quarto, lendo um gibi à luz do abajur, quando ouviu um barulho estranho vindo do quarto trancado. Parecia alguém arrastando móveis pelo chão. Curioso e corajoso como todo menino de 12 anos, Lucas saiu do quarto e foi até a porta com correntes. O barulho estava mais forte. Definitivamente tinha alguém ou alguma coisa se movendo lá dentro. Ele encostou o ouvido na porta e ouviu que pareciam ser soluços. Alguém estava chorando do outro lado. "Tem alguém aí?" sussurrou ele. O choro parou imediatamente. Fez-se um silêncio absoluto. "Oi? Tem alguém aí?" Tentou de novo. Então, uma voz fraca e triste respondeu do outro lado da porta. Você pode me ajudar." Lucas sentiu o coração disparar. "Quem é você?" "Meu nome é Helena. Estou presa aqui há muito tempo." "Helena?" "A moça que a Marina falou. Sua irmãzinha consegue me ver. Ela é especial." "Por que você está presa aí?" "Meus pais me trancaram aqui porque achavam que eu era louca. Mas eu não era louca. Eu só via coisas que os outros não viam." Lucas engoliu em seco. A história estava ficando muito real. "Como você morreu?" Houve uma pausa longa antes da resposta. "Fogo. Muito fogo." Eu gritei por ajuda, mas ninguém veio. As chamas entraram por baixo da porta e eu não consegui sair. "E agora você é um fantasma." "Eu não sei o que eu sou. Só sei que estou presa aqui e que sinto muita raiva. Muita raiva de quem me deixou morrer." Lucas estava começando a se assustar. A voz do outro lado da porta estava mudando, ficando mais áspera, mais cheia de ressentimento. "Helena, a gente pode te ajudar de alguma forma." Podem abrir essa porta. Estou cansada de ficar trancada aqui. Eu vou falar com meu pai." "Não." A voz saiu como um grito que ecoou por toda a casa. "Não conte para os adultos. Eles não vão entender. Eles nunca entendem." Lucas recuou alguns passos da porta. Eu preciso ir agora." "Lucas." A voz voltou a ser suave, quase meiga. "Sim. Não me abandone como os outros fizeram. Por favor." O menino correu para o seu quarto e se trancou lá dentro.
mas passou o resto da noite ouvindo batidas na parede, como se alguém estivesse tentando quebrar as tábuas de madeira com os punhos. Asterisco, asterisco, a quarto convite. 45 minutos de narração. Asterisco, 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 pessoal. Agora a história está ficando intensa. O Lucas, conversando com a Helena através da porta, me deixou com os cabelos em pé. Vocês acham que ele deveria contar para os pais ou tentar ajudar a Helena sozinho? Deixem a opinião de vocês nos comentários. E se estão acompanhando essa história arrepiante, não esqueçam de dar like e compartilhar com os amigos que curtem um bom mistério. Asterisco, na manhã seguinte, Clara acordou e encontrou todas as janelas da casa abertas. Todas. As do térreo, as do segundo andar, até mesmo a janela do banheiro que ficava sempre emperrada. Rogério, Rogério, acorda. O marido acordou sobressaltado. Que foi? As janelas, todas as janelas da casa estão abertas. Deve ter sido o vento. Rogério, as janelas estavam trancadas. Eu mesma tranquei todas ontem à noite. Rogério levantou e foi verificar. Era verdade. Todas as janelas da casa estavam escancaradas e algumas até tinham os trincos virados, como se alguém tivesse aberto de propósito. Isso é muito estranho, murmurou ele. Rogério, eu acho que a gente deveria sair dessa casa. Clara, a gente acabou de se mudar, acabou de gastar o pouco dinheiro que tinha. Não podemos sair correndo por causa de janela aberta. Não é só a janela, Rogério. É tudo. As vozes, os passos, a Marina conversando com alguém que não existe. E agora é isso. Clara, se acalma. Deve ter uma explicação lógica. Mas Clara não estava convencida. E Lucas, que ouviu a conversa dos pais, ficou ainda mais preocupado. Ele não havia contado sobre a conversa com Helena, mas estava começando a perceber que a situação era mais séria do que imaginava. Naquela tarde, enquanto os pais estavam trabalhando Marina na escolinha, Lucas resolveu investigar mais sobre a história da casa. Foi até a biblioteca municipal e pediu para a bibliotecária procurar notícias antigas sobre a família Mendonça. Dona Carminha, a bibliotecária, era uma senhora de cabelos brancos que conhecia todos os arquivos da cidade de cor. Ah, menino, você quer saber sobre aquela tragédia? Foi uma coisa muito triste mesmo. Ela trouxe alguns jornais antigos, amarelados pelo tempo. Olha aqui, isso foi manchete no jornal da época. Lucas leu a manchete. Incêndio misterioso mata criança em Santo Vale. A matéria contava que Helena Mendonça, de 8 anos, havia morrido num incêndio que destruiu parte da casa da família. O que chamou a atenção de Lucas foi um detalhe que seu Joaquim não havia mencionado. Helena estava sendo tratada por um psiquiatra porque apresentava comportamentos perturbadores e episódios de violência. Dona Carminha, tem mais informação sobre essa menina? Tem sim, querido. Deixa eu procurar. Ela voltou com outro arquivo. Olha, tem uma entrevista aqui com a irmã dela, a Isabela, alguns anos depois da tragédia. Ela conta umas coisas bem estranhas sobre a Helena. Lucas leu a entrevista. Isabela, que na época tinha 15 anos, relatava que Helena não era uma criança normal. Segundo ela, a irmã mais nova costumava fazer coisas assustadoras, matava passarinhos e os enterrava no jardim. Falava sozinha durante horas e algumas vezes tinha ataque de fúria em que quebrava tudo ao seu redor. Minha irmã dizia que via pessoas que não existiam, contava Isabela na entrevista. Ela conversava com elas como se fossem reais. E quando meus pais tentavam conversar com ela sobre isso, ela ficava violenta. Mas o que mais impressionou Lucas foi o final da entrevista, onde Isabela fazia uma revelação chocante. Na noite do incêndio, eu ouvi minha irmã gritando no quarto. Mas não eram gritos de medo ou de dor. Era raiva. Ela estava gritando que ia fazer todo mundo pagar por terem trancado ela lá, que ninguém mais ia ter paz naquela casa. Lucas sentiu um calafrio. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando e o quadro que se formava era aterrorizante. Quando chegou em casa, encontrou Marina brincando sozinha na sala. Ou pelo menos, aparentemente sozinha. Marina, com quem você está brincando? Com a Helena. Ela está me ensinando uma música. Que música? Marina começou a cantar com uma voz doce e infantil. Trancaram a menina no quarto escuro. Deixaram ela sozinha no frio e no medo.
Mas a menina cresceu cheia de raiva, e agora ela quer todos queimados no fogo. Lucas sentiu o sangue gelar. Aquela música era sinistra. Marina, quem ensinou essa música para você? A Helena. Ela disse que era sobre ela quando era pequena. Marina, escuta aqui. Não quero mais você conversando com a Helena, tá bom? A menina olhou para ele com os olhos grandes e inocentes. Mas ela vai ficar triste. Ela disse que você prometeu ajudar ela. Lucas percebeu que Helena estava manipulando até mesmo Marina. Naquela noite, durante jantar, Lucas tentou conversar com os pais. Pai, mãe, vocês sabiam que uma criança morreu queimada nessa casa. Clara deixou o garfo cair no prato. Como você sabe disso, Lucas? Eu pesquisei na biblioteca. A menina se chamava Helena e ela morreu trancada num quarto no sótão. Rogério e Clara se entreolharam. Lucas, disse Rogério com voz séria, onde você ouviu esse nome? A Marina falou. Ela disse que tem uma moça chamada Helena que conversa com ela. Clara se levantou da mesa, visivelmente abalada. Rogério, agora chega. Não vou ficar mais um dia nessa casa. Clara, se acalma. Não vou me acalmar. Minha filha está conversando com uma menina morta. Lucas está pesquisando sobre mortes na nossa casa. E você ainda quer que eu fique calma? Foi nesse momento que todas as luzes da casa se apagaram ao mesmo tempo. A família ficou no escuro total, só com o luar entrando pelas janelas. E então, uma voz infantil, mas carregada de maldade, ecoou por toda a casa. Ninguém vai sair dessa casa. Asterisco, asterisco, quinto convite. 60 minutos de narração. Asterisco, 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 galera. Agora a coisa ficou séria. A Helena já está se manifestando abertamente e ameaçando a família. Vocês acham que eles deveriam ter saído da casa antes? Ou será que já é tarde demais? Me contem o que vocês fariam nessa situação. E não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque essa história ainda vai ficar muito mais intensa. Asterisco Marina começou a rir. Um riso que não era dela. Era um riso adulto, amargurado, saindo da boca de uma criança de 8 anos. Marina, Clara gritou, pegando a filha nos braços. Mas Marina continuava rindo com aquela voz estranha. Vocês pensaram que poderiam viver na minha casa como se nada tivesse acontecido, disse Marina, mas com a voz de outra pessoa. Pensaram que poderiam me ignorar, me esquecer, como minha família fez. Rogério acendeu a lanterna do celular, iluminando o rosto da filha. Os olhos de Marina estavam completamente brancos, só se via a parte branca dos olhos. Sai da minha filha! Gritou Clara, balançando Marina nos braços. A menina parou de rir abruptamente e seus olhos voltaram ao normal. Mamãe? Por que está escuro? Perguntou Marina com sua voz normal, confusa. As luzes voltaram sozinhas, como se nada tivesse acontecido. A família ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Pronto, disse Clara com voz firme. Amanhã mesmo a gente sai dessa casa. Eu não me importo se a gente vai ter que dormir na rua. Clara, tem razão. Isso já passou dos limites, concordou Rogério, finalmente admitindo que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo. Mas Helena não estava disposta a deixá-los partir. Naquela mesma noite, quando a família tentou sair da casa para dormir no hotel, descobriram que todas as portas estavam trancadas. Não apenas trancadas, era como se tivessem sido soldadas. Nem mesmo usando a chave, conseguiam abrir qualquer saída. Isso não é possível, murmurava Rogério, forçando a maçaneta da porta principal com toda a sua força. Essa porta não pode estar assim emperrada. Lucas tentou a porta dos fundos, a da cozinha, até mesmo as janelas do térreo. Nada. Era como se a casa tivesse se transformado numa prisão. Mãe, eu tô com medo, choramingou Marina, se agarrando na perna de Clara. Eu também, minha filha, eu também. E foi então que ouviram um barulho vindo do sótão. Um barulho como se alguém estivesse quebrando madeira com um machado. Asterisco craque, 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 asterisco as correntes, sussurrou Lucas. Ela está quebrando as correntes. O barulho parou abruptamente e um silêncio pesado tomou conta da casa. Um silêncio que era quase pior que qualquer ruído.
Então, eles ouviram passos descendo a escada. Passos lentos, deliberados, mas não eram passos normais. Era como se alguém estivesse arrastando os pés, e a cada passo, a madeira da escada gemia e rangia de um jeito que nunca havia feito antes. A família se aglutinou no meio da sala, abraçados uns aos outros, observando a escadaria mergulhada na penumbra. Uma figura começou a se materializar lentamente nos degraus. Primeiro foram apenas contornos difusos, como fumaça, mas aos poucos foi ganhando forma mais definida. Era uma menina de mais ou menos 8 anos, vestindo um vestido branco que um dia foi bonito, mas que agora estava chamuscado e rasgado. Seus cabelos longos e escuros cobriam parcialmente o rosto, mas onde deveriam estar os olhos, havia apenas 2 cavidades negras. E sua pele tinha uma coloração acinzentada, como cinzas frias. Helena, sussurrou Marina, mas dessa vez com medo. A figura parou no último degrau e levantou a cabeça, olhando diretamente para a família. Finalmente vocês podem me ver, disse ela com uma voz que ecoava como se viesse de um poço profundo. Finalmente vocês sabem quem eu sou. O que você quer? Perguntou Rogério, tentando manter a voz firme apesar do medo. Quero o que sempre quis. Quero que sintam o que eu senti. Quero que experimentem o desespero de estar presos, de gritar por ajuda e ninguém vir. Quero que sintam o que é ser abandonados pelas pessoas que deveriam proteger vocês. Nós não fizemos nada com você, disse Clara. Nós nem sabíamos que você existia. Helena riu, um som que era como vidro quebrando. Não fizeram nada. Vocês invadiram minha casa. Vocês vieram aqui e pensaram que poderiam simplesmente tomar o que é meu. Esta casa não é sua, tentou argumentar Lucas. Você morreu há 20 anos. Eu morri porque minha família me abandonou, gritou Helena, e sua voz fez os vidros das janelas tremerem. Eles me trancaram como se eu fosse um bicho, e quando o fogo começou, eles salvaram todo mundo, menos eu. A temperatura da casa despencou. O hálito da família começou a fazer vapor no ar gelado. E agora vocês vão sentir o mesmo que eu senti. Vão ficar presos aqui comigo, para sempre. Nós podemos te ajudar, disse Clara, desesperada. Podemos descobrir um jeito de você encontrar paz. A única paz que eu quero é a vingança. Helena estendeu a mão, e todas as janelas da casa começaram a se fechar sozinhas, uma por uma, com estrondos que ecoavam como tiros. Vocês vão morrer aqui, como eu morri, e depois vão ficar presos aqui comigo, como fantasmas. Não vão mais ficar sozinhos, e eu não vou mais ficar sozinha. Mas foi então que Marina se soltou dos braços da mãe e deu um passo em direção a Helena. Marina, não, gritou Clara. Helena, disse a menina com sua voz doce e inocente. Você não quer machucar a gente. Você só quer uma família. O fantasma da menina pareceu hesitar por um momento. Eu não quero machucar vocês. Eu só não quero ficar sozinha. Você não precisa ficar sozinha, mas também não pode nos manter presos aqui. Se eu deixar vocês saírem, vão embora e vão me esquecer, como todo mundo fez. Marina deu mais um passo em direção a Helena. Helena, você lembra de como morreu? A pergunta foi como um soco. Helena vacilou, e sua forma começou a tremular. Eu lembro do fogo. Lembro de gritar e ninguém vir. Você lembra porque seus pais te trancaram no quarto. Por quê? Porque eles achavam que eu era louca. E você lembra do que você fazia que eles achavam loucura. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Sua forma estava ficando menos sólida, mais transparente. Eu falava com pessoas que não existiam. Como você está falando comigo agora? Marina sorriu com ternura. Helena, talvez você não fosse louca. Talvez você tivesse um dom especial, como eu tenho. Talvez você conseguisse ver espíritos que precisavam de ajuda. Mas meus pais não entendiam. Os pais às vezes não entendem. Mas isso não quer dizer que você estava errada. Helena começou a chorar. Lágrimas cinzentas escorriam pelo seu rosto queimado. Eu senti tanto medo e tanta raiva. Eu sei, mas você não precisa ficar com raiva para sempre. A raiva te deixa presa aqui. Se eu não ficar com raiva, vou desaparecer. E eu não quero desaparecer. Helena,
disse Marina, estendendo mãozinha para o fantasma. Desaparecer não é morrer de verdade. É encontrar paz. É ir para um lugar onde você não vai mais se sentir sozinha ou com medo. Helena olhou para a mão estendida da menina. Lentamente, hesitante, ela estendeu a sua própria mão. Quando as duas mãos se tocaram, uma luz suave começou a brilhar ao redor de Helena. Sua aparência começou a mudar. Os ferimentos do fogo foram desaparecendo. Seus cabelos ficaram limpos e arrumados, e o vestido branco voltou a ser imaculado. Eu posso sentir eles me chamando, sussurrou Helena, olhando para cima. Quem está chamando você? Perguntou Marina. Meus avós. Eles estão me esperando. Estão dizendo que me amam e que vão cuidar de mim. A luz ao redor de Helena ficou mais intensa. Marina, obrigada. Obrigada por me ajudar a lembrar de quem eu realmente era antes da raiva tomar conta de mim. De nada, Helena. E, me desculpem, disse Helena, olhando para o resto da família. Eu não queria machucar vocês. Eu só estava com tanta dor que não conseguia pensar direito. Tudo bem, Helena, disse Clara, com lágrimas nos olhos. Agora você pode ir em paz. Helena sorriu pela primeira vez desde que eles a conheceram. Um sorriso doce, de criança. Tchau, Marina. Você vai ser uma menina muito especial quando crescer. E com isso, Helena desapareceu numa explosão suave de luz dourada. Asterisco, asterisco, sexto convite. 90 minutos de narração, asterisco, 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 gente. Que cena emocionante. A Marina mostrando que às vezes as crianças têm uma sabedoria que os adultos perderam. Vocês acreditam nessa sensibilidade especial das crianças para o mundo espiritual? Deixem nos comentários suas experiências. E se estão emocionados com essa história, não esqueçam de dar like e compartilhar com quem também curte uma boa história de fantasma. Asterisco, a casa imediatamente voltou ao normal. As portas se destrancaram, as janelas se abriram e a temperatura voltou ao agradável calor da noite mineira. A família ficou alguns minutos em silêncio, tentando processar tudo o que havia acontecido. Marina, disse Clara finalmente, como você sabia o que falar para Helena? A menina deu de ombros, com a naturalidade típica das crianças. Eu não sabia, mamãe. Eu só senti que ela estava triste, não malvada. E quando a gente está triste, às vezes faz coisas ruins sem querer. Lucas olhou para a irmãzinha com admiração. Marina, você foi muito corajosa. Não foi coragem, foi só que eu entendi ela. Rogério passou a mão nos cabelos, ainda meio em choque. Bom, então, acho que podemos ficar na casa agora, né? Clara riu, nervosa. Rogério, depois de tudo isso, você ainda quer ficar aqui? Ora, Clara, a Helena já foi embora. E convenhamos, é uma casa muito boa pelo preço que pagamos. Típico de homem, murmurou Clara, balançando a cabeça, mas sorrindo. E assim, a família Santos decidiu ficar na casa da Rua das Acácias 213. Os primeiros dias depois do episódio com Helena foram tranquilos. A casa parecia diferente, mais acolhedora. Era como se uma sombra pesada tivesse sido retirada de todos os cômodos. Lucas voltou a subir ao segundo andar sem medo e inclusive conseguiu convencer o pai a abrir o quarto que antes estava trancado com correntes. Lá dentro, encontraram apenas alguns móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados e um diário meio queimado numa escrivaninha de madeira. Rogério pegou o diário e folheou as páginas amareladas. Olha só, é o diário da Helena. As páginas que não foram completamente destruídas pelo fogo revelavam os pensamentos de uma menina incompreendida. Ela escrevia sobre suas visões, sobre as pessoas especiais que conversavam com ela e sobre a tristeza de não ser compreendida pela família. Coitada, murmurou Clara, lendo por cima do ombro do marido. Ela realmente não era louca. Ela só tinha um dom que ninguém entendia. Igual a Marina, observou Lucas. Clara olhou para o filho mais velho. Lucas, você acha que a Marina realmente vê espíritos? Acho que sim, mãe. E acho que isso não é uma coisa ruim. Se ela não tivesse esse dom, a Helena nunca teria encontrado paz. Marina, que estava brincando no quarto, gritou da escada. Mãe, tem uma senhora aqui que quer falar com você. Clara e Rogério se entreolharam,
preocupados. Marina, que senhora? Perguntou Clara. Uma senhora bem velhinha. Ela disse que o nome dela é Dona Zuleika e que ela morava na casa ao lado antes de morrer. Clara suspirou, resignada. Acho que nossa filha vai ter uma vida bem interessante. E realmente, a partir daquele dia, Marina começou a se comunicar regularmente com espíritos que precisavam de ajuda para encontrar o descanso eterno. Nunca mais foram espíritos raivosos ou vingativos como Helena havia se tornado. Eram sempre almas perdidas que precisavam apenas de alguém para ouvi-la e ajudá-las a encontrar o caminho. Clara teve que se acostumar com a filha conversando com pessoas invisíveis na mesa do jantar. Rogério aprendeu a não se assustar quando Marina anunciava que o senhor da gravata vermelha queria falar com ele sobre a oficina. Lucas se tornou uma espécie de assistente de Marina, ajudando a pesquisar a história das pessoas que ela via, para que pudessem ajudar os espíritos a resolver seus assuntos pendentes. Asterisco, asterisco, sétimo convite, 105 minutos de narração, asterisco, asterisco, asterisco pessoal. Que reviravolta incrível na nossa história. A Marina se tornou uma mídia mirim ajudando espíritos perdidos. Vocês conhecem alguém que tem essas habilidades especiais? Ou já tiveram alguma experiência sobrenatural? Compartilhem nos comentários. E se estão curtindo essas reviravoltas, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias sobrenaturais. Asterisco, a vida na casa da Rua das Acácias estava finalmente tranquila. Rogério havia conseguido uma promoção na oficina. Clara conseguiu alguns clientes fixos para a faxina, e as crianças estavam adaptadas na escola. Marina havia se tornado conhecida na cidade como a menina que conversa com os mortos, mas ao invés de medo, isso despertou curiosidade e até mesmo gratidão de muitas pessoas. Famílias que haviam perdido entes queridos procuravam Marina para tentar se comunicar com seus falecidos, e a menina sempre conseguia trazer algum conforto ou fechamento. Lucas se interessou tanto pelas histórias dos espíritos que Marina encontrava, que decidiu que queria estudar história quando crescesse. Quero pesquisar sobre pessoas que morreram há muito tempo, dizia ele. Assim posso ajudar a Marina a entender melhor os espíritos que ela vê. Tudo estava bem, até uma manhã de sexta-feira, exatamente 3 meses depois do episódio com Helena. Clara estava preparando o café da manhã quando Marina desceu as escadas com uma expressão preocupada. Mãe, tem alguma coisa estranha acontecendo. O que foi, meu amor? É a Helena. Ela voltou. Clara deixou cair a xícara que estava segurando. Como assim voltou, Marina? Ela apareceu no meu quarto essa noite, mas ela estava diferente. Não estava com raiva, mas também não estava em paz. O que ela disse? Ela disse que não conseguiu ir embora completamente. Diz que tem alguma coisa nesta casa que ainda mantém presa aqui. Clara chamou Rogério e Lucas e a família se reuniu na cozinha para ouvir o que Marina tinha a dizer. Helena disse que quando ela morreu no incêndio, não foi um acidente, continuou Marina. Como assim? Não foi acidente? Perguntou Rogério. Alguém começou o fogo de propósito, e essa pessoa ainda está viva. A revelação caiu como uma bomba sobre a família. Marina, disse Clara cuidadosamente, você tem certeza do que está dizendo? Tenho sim, mamãe. Helena disse que ela lembra agora de ter visto alguém jogando gasolina no corredor e acendendo um fósforo. Alguém que queria que ela morresse. Mas quem faria uma coisa dessas? Perguntou Lucas. Helena disse que era alguém da família. Alguém que estava com ciúme dela. A família ficou em silêncio, processando essa informação chocante. Mãe, continuou Marina, Helena disse que enquanto o verdadeiro culpado não pagar pelo que fez, ela nunca vai conseguir descansar em paz. E que as coisas estranhas vão começar a acontecer de novo. Como se fosse uma confirmação das palavras de Marina, todas as torneiras da casa começaram a jorrar água sozinhas ao mesmo tempo. Rogério correu para fechar as torneiras, mas elas não paravam de jorrar. A água estava saindo com tanta força que começou a alagar a casa rapidamente. Isso não é possível, gritou Rogério, tentando fechar a torneira principal. Mas a água continuava jorrando, e agora tinha um cheiro estranho. Um cheiro de gasolina. Todo mundo para fora da casa. Agora! Gritou Clara. A família correu para o jardim, mas quando olharam para trás, a casa estava normal. Não tinha água,
Não tinha alagamento, não tinha cheiro de gasolina. Era como se nada tivesse acontecido. Helena está nos mostrando o que aconteceu naquela noite, disse Marina, com uma maturidade impressionante para seus 8 anos. A pessoa que matou ela deve ter usado as torneiras para espalhar gasolina pela casa. Mas Marina, disse Lucas, se foi alguém da família dela, essa pessoa já deve estar muito velha ou até mesmo morta. Helena disse que a pessoa ainda está viva e ainda mora na cidade. Clara sentiu um calafrio. Marina, Helena disse quem foi. A menina balançou a cabeça. Ela disse que ainda não consegue lembrar do rosto da pessoa, mas que se a gente ajudar ela a descobrir a verdade, ela vai conseguir se lembrar. E como a gente pode ajudar? Pesquisando. Helena disse que a resposta está nos arquivos da polícia e nos jornais da época. E assim, a família Santos se viu novamente envolvida no mistério sobrenatural. Mas dessa vez, não era apenas sobre espíritos presos numa casa assombrada. Era sobre um assassinato que nunca foi resolvido. Lucas voltou à biblioteca municipal, mas dessa vez com uma missão específica. Ele precisava encontrar todos os arquivos possíveis sobre o incêndio que matou Helena. Dona Carminha, a bibliotecária, ficou surpresa com o interesse renovado do menino. Lucas, você não havia já pesquisado sobre essa história? Havia sim, Dona Carminha. Mas agora eu descobri que não foi um acidente. Foi assassinato. A senhora arregalou os olhos. Assassinato? Meu Deus do céu! Quem te disse isso? Lucas hesitou. Como explicar que tinha sido o fantasma da própria vítima? Eu encontrei algumas evidências. A senhora poderia me ajudar a achar o relatório da polícia da época. Dona Carminha olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo, e então sussurrou. Lucas, eu não deveria falar isso, mas sempre houve rumores. Que tipo de rumores? Rumores de que alguém da própria família tinha motivos para querer se livrar da Helena. Que motivos? Bem, a menina não era normal, como você já sabe, e a família era muito rica e respeitada na cidade. Ter uma filha com problemas mentais era uma vergonha muito grande naquela época. A senhora acha que os próprios pais mandaram matar a filha. Não os pais, mas tinha os irmãos mais velhos. E também tinha a herança. Herança? O velho Mendonça estava doente. Câncer. Todo mundo sabia que ele não ia durar muito. E pelo que se comentava, ele tinha um carinho especial pela Helena, apesar dos problemas dela. Diziam que ele ia deixar uma parte maior da herança para ela. Lucas sentiu como se as peças do quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixando. Dona Carminha, a senhora sabe o que aconteceu com os irmãos da Helena depois do incêndio? Sei sim. O Antônio, que era o mais velho, mudou para Belo Horizonte e virou empresário. Ficou muito rico. E a Isabela, a irmã do meio, casou com um fazendeiro daqui da região e ainda mora na cidade. A Isabela ainda está viva? Está sim. Deve estar com uns 60 anos agora. Mora numa fazenda bonita lá para os lados da serra. Lucas sentiu o coração acelerar. Se Isabela ainda morava na cidade, se ela tinha motivos para querer Helena morta por causa da herança, talvez ela fosse a assassina que Helena estava tentando lembrar. Quando Lucas chegou em casa e contou suas descobertas, Marina imediatamente disse que Helena havia aparecido novamente. Ela disse que quando você falou o nome Isabela, ela sentiu uma coisa estranha, como se o nome despertasse uma lembrança ruim. Marina, pergunta para Helena se ela consegue lembrar de alguma coisa específica sobre a Isabela. Marina ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse ouvindo algo que só ela podia ouvir. Helena disse que lembra de ter visto a Isabela conversando com alguém na cozinha, algumas semanas antes do incêndio. Eles estavam falando baixo, mas ela ouviu a Isabela falar sobre como seria melhor para todo mundo se Helena desaparecesse. Com quem a Isabela estava conversando? Helena não consegue lembrar, mas ela disse que era um homem, e que ele concordou em resolver o problema. Clara estava cada vez mais nervosa com toda essa história. Gente, vocês acham mesmo que é seguro mexer nesse vespeiro? Se a Isabela realmente mandou matar a própria irmã, ela não vai ficar feliz sabendo que estamos investigando. Mãe, disse Lucas,
Se a gente não ajudar a Helena a descobrir a verdade, ela nunca vai conseguir descansar. E as manifestações sobrenaturais vão continuar. E podem ficar piores, acrescentou Marina. Helena disse que a raiva está voltando. Ela está tentando controlar. Mas se não descobrirmos logo a verdade, ela pode voltar a ser como era antes. Rogério, que havia ficado quieto até então, finalmente falou. Então vamos descobrir essa verdade. Mas vamos fazer isso direito. Vamos procurar a delegacia e ver se conseguimos acesso aos arquivos da investigação. Asterisco, asterisco, oitavo e último convite. 115 minutos de narração, asterisco, asterisco, asterisco pessoal. Chegamos na reta final da nossa história e que revelação. A Helena pode ter sido assassinada pela própria irmã. Vocês estão ansiosos para descobrir como essa história vai terminar? Deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. E não esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de arrepiar. Vamos descobrir juntos o final desta trama. Asterisco, no dia seguinte, Rogério foi até a delegacia de polícia de Santo Vale. O delegado atual, Doutora Pereira, era um homem jovem que havia assumido o cargo há poucos anos, vindo da capital. Seu Rogério, o senhor quer ver arquivos de 20 anos atrás? Posso perguntar por quê? Rogério inventou uma história sobre estar escrevendo um livro sobre crimes não resolvidos do interior de Minas Gerais. Entendi. Bem, os arquivos antigos ficam no porão. Vou pedir para o escrivão Toninho te acompanhar lá embaixo. O escrivão Toninho era um senhor de cabelos brancos que trabalhava na delegacia há mais de 30 anos. Ah, o caso da menina Helena, disse ele, ao ouvir o que Rogério procurava. Eu lembro bem desse caso. Era novato na época, mas acompanhei a investigação. E o que vocês descobriram? Toninho olhou ao redor e baixou a voz. Oficialmente, que foi um acidente, um curto-circuito na instalação elétrica que provocou o incêndio. E não oficialmente, seu Rogério, sempre houve suspeitas. O delegado da época, que já morreu, tinha certeza de que alguém tinha provocado aquele incêndio de propósito. Por que ele achava isso? Porque encontramos restos de gasolina em vários pontos da casa, e o ponto onde o fogo começou não tinha nada que pudesse dar curto-circuito. Toninho puxou uma caixa empoeirada de uma prateleira alta. Tá tudo aqui. Fotos, depoimentos, laudos. Mas o caso foi arquivado como acidente porque não conseguimos provar que foi crime. Rogério abriu a caixa e começou a examinar os documentos. Havia fotos da casa depois do incêndio, relatórios dos bombeiros e depoimentos de todos os membros da família. O que chamou sua atenção foi o depoimento da Isabela. Ela afirmava ter acordado com o cheiro de fumaça e imediatamente alertado os pais. Dizia que tentou chegar ao quarto da Helena, mas as chamas já eram muito intensas. Mas havia uma inconsistência. No depoimento dela, Isabela disse que o fogo havia começado no corredor do segundo andar. Mas o relatório dos bombeiros indicava que o fogo começou na cozinha, no térreo. Toninho, olha só essa diferença aqui. O escrivão examinou os documentos. Poxa, nunca reparei nisso. Ela mentiu sobre onde o fogo começou. Você acha que ela mentiu para esconder alguma coisa? Pode ser. Ou pode ter sido só nervosismo. Numa situação dessas, é normal as pessoas ficarem confusas. Mas Rogério tinha certeza de que não era confusão. Era mentira deliberada. Continuando a examinar os arquivos, ele encontrou algo ainda mais interessante. Uma declaração de um vizinho que havia sido ignorada na investigação. O vizinho, seu Manuel, afirmava ter visto 2 carros saindo da casa dos Mendonça na madrugada do incêndio. Um era o carro da família. O outro era um carro que ele não reconheceu. Toninho, por que essa declaração foi ignorada? Porque seu Manuel era conhecido por beber demais. O delegado achou que ele estava confundindo as coisas. Mas se ele não estava confundindo? E se realmente havia outra pessoa na casa naquela noite? Rogério fotografou todos os documentos importantes com seu celular e voltou para casa com um arsenal de evidências. Quando contou suas descobertas para a família, Marina imediatamente disse que Helena havia ficado agitada. Ela está lembrando de mais coisas. Quando você falou sobre o carro estranho, ela lembrou de ter ouvido vozes de 2 pessoas na cozinha naquela noite.
Helena consegue lembrar de mais alguma coisa sobre essas vozes. Ela disse que uma das vozes era da Isabela, e a outra era de um homem que Isabela chamava de Amor. Amor? Então era o namorado dela. Helena disse que o homem não era conhecido da família. Era alguém que Isabela estava vendo em segredo. Clara teve uma ideia. Rogério, lembra que o Toninho disse que a Isabela casou com um fazendeiro daqui da região? E se esse fazendeiro era o homem que estava com ela naquela noite? Faz sentido. Talvez eles já estivessem juntos na época, mas em segredo. E talvez ele tenha ajudado ela a se livrar da Helena. Mas como a gente vai provar isso depois de 20 anos? Foi Lucas quem teve a ideia. A gente precisa confrontar a Isabela. Se ela realmente fez o que a gente acha que fez, ela vai se entregar quando ver que a gente sabe da verdade. Lucas, isso é muito perigoso, disse Clara. Se ela matou uma criança, imagine o que pode fazer conosco. Mãe, a gente não vai sozinho. A gente vai com a polícia. Mas a polícia não vai acreditar na gente. Como vamos explicar que nossa fonte é um fantasma? Marina, que havia ficado quieta até então, finalmente falou. Helena diz que tem um jeito de provar tudo. Como? Ela sabe onde Isabela escondeu as evidências. A revelação deixou toda a família boquiaberta. Helena disse que antes do incêndio, ela viu Isabela escondendo alguma coisa no jardim, numa caixa de metal, enterrada embaixo da roseira grande. Rogério olhou pela janela para o jardim da casa. Havia uma roseira antiga e grande bem no meio do quintal. Vocês acham que vale a pena cavar? Acho que sim, disse Clara. Se tem alguma prova enterrada aqui, é melhor a gente descobrir. E assim, na manhã de sábado, a família Santos se viu cavando um buraco no próprio quintal, orientados por um fantasma. Depois de quase uma hora cavando, a pá de Rogério bateu em algo metálico. Achei alguma coisa. Era uma caixa de metal enferrujada, do tipo que se usa para guardar documentos importantes. Estava lacrada com cera, mas o tempo havia danificado parte da vedação. Dentro da caixa, encontraram itens que gelaram o sangue da família, fotos da Helena dormindo, cartas detalhando um plano para se livrar do problema, e mais chocante ainda, um frasco vazio de gasolina com impressões digitais. Meu Deus, sussurrou Clara. Elas realmente planejaram tudo. Uma das cartas era especialmente incriminadora. Era de Isabela para alguém chamado meu querido José, detalhando como eles poderiam provocar um incêndio que pareceria acidental e como isso resolveria o problema Helena e garantiria que a herança ficasse apenas entre os filhos normais. Agente Preck,